O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e Jean Paul Prats, que é presidente da Petrobras, participaram do seminário organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e discutiram sobre a reindustrialização do Brasil e estratégias para aproveitamento do gás natural. Jean Paul Prats iniciou a sessão afirmando que o grande problema que há no Brasil, desencadeado pelo setor e que precisa ser resolvido, é investir e trabalhar no petróleo e gás natural, de maneira eficiente e com o máximo de descarbonização. E o nosso grande problema de verdade, como Brasil, por isso a nossa abertura para discutir isso, é nos juntarmos nesses grupos de trabalho e buscarmos uma solução coletiva, que eventualmente passe pela PPCA, que eventualmente passe por produtos diferentes para cada segmento e que eventualmente passe até por fiscalidade. O nosso dever é produzir petróleo e gás de forma eficiente e com o máximo de descarbonização para que não nos acusem de ser uma economia que anda para trás tampouco. Prats também destacou que o foco é discutir e traçar estratégias, juntamente com o governo e com as autoridades competentes, sobre a reindustrialização do Brasil, baseado no investimento em gás natural e numa transição energética. Reindustrialização do Brasil baseado nesta coluna vertebral fundamental, como o presidente colocou, do gás natural para a nossa economia e, mais do que isso, já trabalharmos numa transição energética composta de vários marcos legais que estão aguardando votação, inclusive da energia offshore, da energia eólica offshore de grande porte, para que nós tenhamos logo lado a lado ao gás natural, o hidrogênio também como companheiro dessa matriz de transformação e de transição. Já o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ressaltou que há uma preocupação do Executivo em retomar com a competitividade do país, para assim atrair mais lucro, e afirmou que um dos primeiros passos será trabalhar em cima da proposta de ancoragem fiscal. Acreditamos que com a proposta de ancoragem fiscal, nós vamos ter uma redução de juros necessária, porque o custo de capital é um dos principais itens de uma agenda de competitividade. E destacou que para alcançar essa competitividade e realmente haver a reindustrialização do Brasil, ter um grupo de trabalho em busca de investir no gás natural é extremamente importante. O gás natural é um insumo importantíssimo, não só para a indústria, que foi citado os setores também do comércio. E a outra é o preço. No mundo que tem competitividade, qual é o preço? Então, o preço ele é central, preço da molécula e preço do transporte. Então, eu diria que esse grupo de trabalho sugerido pelo Josué, ele é essencial. E eu acrescentaria o que disse o Jean Paul Prats, incluir também não só a Petrobras, mas outros setores da iniciativa privada, que também, embora em menor escala, ofereçam o gás natural. A Petrobras anunciou hoje uma redução de 8% no preço do gás natural. O reajuste não impacta o preço do botijão. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira a redução de 8,1% no preço da venda do gás natural às distribuidoras, a partir de 1º de maio. O reajuste tem relação com o trimestre de fevereiro a abril, considerando o preço do barril de petróleo e a variação cambial. Durante o trimestre, o petróleo do tipo Brent caiu 8,7% e o real se desvalorizou 1,1%. O preço do gás ao consumidor final dependerá da margem de lucro das distribuidoras e dos impostos federais e estaduais. No caso das distribuidoras de gás encanado, os preços ao consumidor são definidos pelas agências estaduais de regulação. A redução não é válida, no entanto, para o botijão de gás que adota o GLP como valor de referência. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar se os acusados por ataques golpistas de janeiro se tornarão réus. A análise é feita em plenário virtual a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal começa a decidir na madrugada desta terça-feira se torna réus os acusados de participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Nessa primeira leva, a Corte analisará as acusações contra 100 envolvidos. Há sinalização de que os ministros devem abrir ações penais contra os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e parte segue presa por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator da apuração. O ministro optou por priorizar os casos de quem continua atrás das grades. As denúncias relativas ao restante, de um total de 1.390 acusados pela PGR, serão analisadas posteriormente. A análise do Supremo será feita em sessão do plenário virtual, proposta feita por Moraes e atendidas pela presidente do tribunal, que é a ministra Rosa Weber. Neste modelo de julgamento, advogados e defensores poderão apresentar sustentações orais até às 23h59 desta segunda. Moraes, que é relator da investigação, publicará seu voto e os ministros poderão seguir o entendimento ou divergir. Eles podem votar até às 23h59 da próxima segunda-feira, dia 24. Carlos Bolsonaro anunciou que deixará o comando das redes sociais de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O vereador disse ainda que dará início a uma nova fase em sua vida. O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, anunciou que deixará o comando das redes sociais do pai, Jair Bolsonaro. Sem dizer quando deixará a função, ele afirmou que dará início a uma nova fase da vida, nada impulsivo, apenas justo e olhando para frente em uma nova fase da vida. Carlos afirmou que foram anos que lhe proporcionaram muita satisfação e que tem a certeza de que foi um trabalho de valia para as pessoas boas. Reclamou, porém, de ficar sozinho anos e de receber um tratamento que nenhum rato merecia. Ele não citou nomes. Eleito em 2020 para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele tem mandato até 2024. O próximo ciclo eleitoral está nos planos do irmão mais velho de Carlos. O senador Flávio Bolsonaro disse que quer disputar a prefeitura da capital fluminense no ano que vem. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sugeriu uma CPI sobre os móveis do Palácio da Alvorada. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sugeriu que fosse aberta uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre os móveis do Palácio da Alvorada na noite deste domingo. A fala foi feita em resposta a uma caixa de pergunta aberta em seu story do Instagram. Em vídeo, Michele lê a pergunta feita onde estão os móveis do Palácio da Alvorada. A ex-primeira-dama respondeu afirmando que os móveis citados estariam ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Michele Bolsonaro afirmou que toda entrada e saída de móveis do Palácio da Alvorada são registrados no setor de patrimônio. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval. A presidente do PL Mulher faz menção ao valor de 197 mil gastos pelo governo federal para o quarto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja Lula da Silva. E depois do intervalo você acompanha, Senado presta nesta terça-feira homenagem às vítimas do Holocausto. E produção de grãos da safra 2022-2023 deve crescer cerca de 15%. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.